Nós vamos estar lendo agora Atos 13. O desejo do meu coração é que Deus venha trazer luz ao seu entendimento, venha te iluminar com as suas grandiosas e maravilhosas promessas, porque todas as promessas de Deus são grandiosas, são maravilhosas, são riquíssimas, porque Ele é Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Que Deus abençoe sua vida nesse dia e que você possa ser levado por Deus a estar lendo a sua palavra, a estar meditando na sua palavra, porque isso faz toda a diferença. Atos 13. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia estavam Barnabé e Simeão, também chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, irmão de criação do rei Herodes, e Paulo. Um dia, enquanto esses homens estavam em adoração e jejum, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Paulo para um trabalho especial que eu tenho para eles. Vejam bem, eles estavam em adoração e em jejum. E o que o Espírito Santo disse? Separem Barnabé e Paulo. Vocês veem a importância de nós estarmos em oração, em jejum. Então, depois de jejuar e orar mais, os homens puseram as mãos sobre eles e mandaram os dois. Dirigidos pelo Espírito Santo, eles foram para a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Na cidade de Salamina, foram à sinagoga judaica e prepararam a palavra de Deus. João Marcos ia com eles como ajudante. Depois disso, eles pregavam de lugar em lugar, através da ilha toda, até que finalmente chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu, um falso profeta chamado Bar-Jesus. Ele fez amigo do governador Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. O governador convidou Barnabé e Paulo porque desejava ouvir a mensagem de Deus que eles levavam. Mas o feiticeiro Elimas, o nome dele em grego, intrometia-se e falava com o governador para não dar atenção ao que Paulo e Barnabé diziam, tentando impedir Sérgio Paulo de confiar no Senhor. Então Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou bem firme aos olhos do feiticeiro e disse: seu filho do diabo, cheio de engano e maldade, inimigo de tudo que é bom, você nunca vai deixar de querer perturbar os caminhos do Senhor? E agora o Senhor pôs a sua mão de castigo em cima de você, que ficará cego por algum tempo. Imediatamente, neblina e escuridão caíram sobre ele, e começou a andar de lado para o outro, pedindo que alguém pegasse em suas mãos para ser guiado. Então veja bem, Paulo estava cheio do Espírito Santo. E como Paulo estava cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, ele conseguiu perceber na vida desse feiticeiro quem ele era. Ele falou assim: seu filho do diabo. Então você vê que quando alguém está partindo para esse lado da feitiçaria, as pessoas estão sendo enganadas, porque eles não estão sendo filhos de Deus. O que Paulo falou para ele: seu filho do diabo, cheio de engano e maldade. Então devemos estar se afastando de todas essas situações de feitiçaria. Quando o governador viu o que tinha acontecido, acreditou e ficou espantado com o poder da mensagem de Deus. Nisto, Paulo e os que estavam com eles deixaram Pafos em um navio para a Turquia. Aportaram na cidade de Perge. Ali João se separou deles e voltou a Jerusalém. Mas Barnabé e Paulo prosseguiram para Antioquia, cidade da província da Pisídia. No sábado, eles foram à sinagoga para o culto. Depois das leituras de costume dos livros de Moisés e dos profetas, os responsáveis pelo culto mandaram a eles este recado: irmãos, se vocês têm alguma palavra de instrução para nós, pode falar. Então Paulo se levantou, cumprimentou a todos e começou a falar: homens de Israel, disse ele, e todos os que estão aqui e respeitam a Deus. O Deus dessa nação de Israel escolheu nossos avós, cuidou deles no Egito, conduzindo o povo gloriosamente para fora da escravidão que estava. E sustentou todos durante 40 anos de viagem, através do imenso deserto. Depois ele destruiu 7 nações em Canaã
e deu o território delas como herança a Israel. Os juízes governaram uns 450 anos, e depois deles veio o profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus deu a ele Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Mas Deus afastou Saul do trono e colocou Davi em lugar dele. Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem de acordo com o meu coração, ele me obedecerá. Então veja bem, aqui nós temos um grande ensinamento. Como que Deus sabia o coração de Davi? Ele disse: é um homem segundo o meu coração, ele me obedecerá. O que chama a atenção do coração de Deus é quando nós somos capazes de obedecê-lo. Obedecer a Deus é algo preciosíssimo para Deus. É algo preciosíssimo que devemos ter dentro de nós, essa obediência. Depois, o 23. Uma pessoa da família do rei Davi, Jesus, é o Salvador de Israel prometido por Deus. Porém, antes da vinda dele, João Batista pregou a necessidade de cada um de Israel voltar-se do pecado para Deus e ser batizado. Quando estava terminando o seu trabalho, perguntou: vocês pensam que sou o Messias? Não. Porém, vem logo, e em comparação com ele, eu não sou digno nem ser de escravo dele. Então aqui João Batista, muitos na época, quando João Batista ele teve um ministério, um pouco antes do Senhor Jesus começar o seu ministério, João Batista veio preparar o caminho, né? Então, tinha um momento que eles estavam em dúvida quem era João Batista, né? Se era o Messias que tinha sido prometido na Bíblia. Aí João Batista falou: eu não sou o Messias, eu não sou nem digno de ser escravo dele. Continuando no 26. Irmãos, vocês que são filhos de Abraão, e também todos vocês, não judeus, presentes aqui, que respeitam a Deus, esta salvação é para todos nós. Os judeus de Jerusalém e os seus líderes cumpriram a profecia e mataram Jesus, pois eles não o reconheceram, nem perceberam que Jesus era aquele sobre quem os profetas tinham escrito, embora ouvissem a leitura dos profetas todas as semanas na sinagoga. Então veja, embora todas as semanas eles ouvissem a leitura dos profetas, né? Todas as semanas ele estava na igreja e, como parece aqui, todas as semanas eram feitas a leitura dos profetas nas sinagogas, né? Dos livros dos profetas na sinagoga. E mesmo assim, eles não reconheceram quando Jesus veio para essa terra. E esse é um cuidado que eu e você devemos ter todos os dias. Será que nós estamos reconhecendo a presença de Jesus? Porque Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito, o Consolador, né? Então Jesus, ele enviou o seu Espírito, e o Espírito de Jesus está nessa terra, está no coração daqueles que creem nele. Será que nós temos reconhecido que o Senhor Jesus não está longe, mas está perto? Será que nós temos reconhecido a presença de Deus nas nossas vidas? Naquela época os judeus não reconheceram a visitação do Senhor, até o ponto de crucificar Jesus. Eles não encontraram motivo justo para matá-lo, mas pediram a Pilatos que o matasse a qualquer maneira. E quando tinham cumprido todas as profecias sobre sua morte, ele foi tirado da cruz e posto num túmulo. Porém Deus ressuscitou Jesus. E durante os poucos dias que se seguiram, ele foi visto muitas vezes por aqueles que seguiam Jesus da Galileia a Jerusalém. Esses homens têm dado sempre testemunho público da sua volta. E agora eu, Barnabé, estamos aqui para trazer esta boa nova a vocês, que a promessa de Jesus aos nossos antepassados cumpriu-se em nosso tempo, no qual Deus trouxe Jesus de volta à vida. E nisto que o Salmo 2 está falando, quando diz a respeito de Jesus: hoje eu o honrei como meu filho. Pois Deus tinha prometido ressuscitar Jesus para não morrer mais. Isto é, afirmado nas Escrituras, que diz: eu farei por Jesus a maravilhosa coisa que prometia Davi. Em outro salmo, ele explicou mais completamente, dizendo: Deus não permitirá que o seu santo seja comido pelos vermes. Isto era uma referência a Davi. Isto não era uma referência a Davi, porque depois que Davi serviu a geração dele, de acordo com a vontade de Deus, morreu e foi sepultado, e o seu corpo entrou em decomposição. Era uma referência a Jesus,
alguém que Deus ressuscitou, cujo corpo não foi de modo algum tocado pela destruição da morte. Irmãos, ouçam, anunciamos que por meio de Jesus há perdão para os pecados de vocês. Todo aquele que confia em Jesus fica livre de toda a culpa e é declarado justo, uma coisa que a lei judaica não pode fazer. Essa aqui é uma das partes mais importantes da Bíblia. Aliás, todas as partes são importantes, mas tem versículos que falam profundamente. Olha esse versículo, ouçam. Anunciamos que por meio de Jesus há perdão para o pecado de todos vocês. Então, qual era a boa notícia que Paulo e também Barnabé estavam proclamando? E é a notícia que eu e você temos que proclamar. Nós temos que proclamar que há perdão para os pecados da humanidade. Há perdão. Porque quando uma pessoa fica com seus pecados dentro de si, não confessa a Deus os seus pecados, ela vive uma vida de derrota, de tristeza, de amargura. Mas olha o que Paulo está dizendo. Irmãos, ouçam, anunciamos por meio de Jesus há perdão para os pecados de vocês. Então há perdão para os seus pecados. E olha o que ele diz no 39. Todo aquele que confia em Jesus fica livre de toda a culpa e é declarado justo, uma coisa que a lei não pode fazer. Então que você se liberte de toda a culpa do passado, que você confesse os seus pecados a Jesus e seja um homem livre, uma mulher livre, para andar nessa terra e fazer a vontade do Senhor. Tomem cuidado, não deixe que sejam aplicadas a vocês as palavras do profeta, porque eles disseram, olhem e morram vocês que desprezam a verdade, porque eu estou fazendo uma coisa na época de vocês, uma coisa em que vocês não acreditarão quando ouvirem, sem ser anunciada. Olhem, Paulo estava chamando a atenção deles, os profetas anunciaram que olhem e morram os que desprezam a verdade, né? Por quê? Porque na época Jesus estava fazendo uma coisa maravilhosa, mas essas coisas maravilhosas estavam sendo desprezadas. Mas a verdade é que Jesus continua fazendo coisas maravilhosas, mas às vezes nós estamos desprezando. As coisas estão na cara, mas nós não estamos querendo ver. Deus está falando agora na sua vida e talvez você não está percebendo que eu e você possamos tomar uma postura de verdadeiros filhos de Deus, enxergar o mover de Deus, se voltar para o mover de Deus, fazer a vontade de Deus nessa terra. E depois ele continuou no 42. Quando o povo deixou a sinagoga naquele dia, continua o que o escritor de Atos estava escrevendo, né? Quando o povo deixou a sinagoga naquele dia, pediram a Paulo que voltasse e falasse a eles novamente na semana seguinte. E muitos judeus e estrangeiros tementes a Deus, que adoravam na sinagoga, seguiram a Paulo e Barnabé pela rua, enquanto os dois homens insistiam com eles para que aceitassem as misericórdias que Deus oferecia. Na semana seguinte, quase que toda a cidade compareceu a ouvir a pregação da palavra de Deus. Olha que maravilha! Toda a cidade compareceu para a pregação da palavra de Deus. Mas quando os líderes judaicos viram as multidões, ficaram com inveja, praguejavam e falavam contra tudo o que Paulo dizia. Então Paulo e Barnabé declararam corajosamente: era necessário que esta boa nova que veio de Deus primeiro fosse dada a vocês, aos judeus. Mas já que vocês não aceitaram e mostraram que não merecem a vida eterna, pois bem, nós oferecemos a salvação aos outros da outras nações. Então veja bem, Paulo e Barnabé estavam sentindo que os judeus não estavam aceitando aquelas palavras, que eles não estavam aceitando aquelas boas novas, né? E aí o que Paulo disse, né? Ele falou assim: olha, nós estamos percebendo que vocês não estão aceitando isso, então que vocês estão rejeitando, né? E quantas vezes vem alguém falar do amor de Deus, ou quantas vezes Deus começa a ministrar os nossos corações e nós não atentamos para a sua voz, né? Aí o que Paulo disse? Olha, nós oferecemos a salvação, pois bem, nós ofereceremos a salvação aos da outra nação. Então é exatamente isso que Deus também faz com as nossas vidas. Deus está tentando de todas as formas encontrar alguém que o ouça, que preste atenção nas suas palavras, que volte a sua vida para Ele. Mas quando Deus não encontra
tenta várias vezes e não consegue adentrar no coração do homem, ele procura alguém que esteja disposto a fazer isso, a ouvir a voz de Deus, a fazer as coisas que o Senhor tem. Então que eu e você estejamos atentos e venhamos fazer a vontade de Deus nessa terra, porque com certeza Deus encontrará outros corações se nós o rejeitarmos. Pois foi assim que o Senhor, continuando no 47, pois foi assim que o Senhor ordenou, quando disse, eu fiz de você uma luz para os outros povos, para guiar todos dos mais distantes cantos da terra, até a minha salvação. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito contentes e se alegraram com a mensagem de Paulo. E todos os que queriam a vida eterna, creram. Então a mensagem do Senhor espalhava-se por toda aquela região. Mas os líderes judaicos revoltaram. Tanto as mulheres piedosas de posição como os líderes civis da cidade, e provocaram uma perseguição contra Paulo e Bernabé, e os expulsaram da cidade. Porém, eles sacudiram o pó dos pés contra aquele lugar, e foram para a cidade de Como. E os novos crentes estavam repletos de alegria do Espírito Santo. Olha que interessante. Então, ali, os líderes judaicos, eles provocaram uma revolta, né? E acabaram conseguindo expulsar Paulo e Barnabé de lá. E depois, no final diz, e os novos crentes estavam repletos de alegria do Espírito Santo. Então que você e eu possamos ter sempre essa alegria do Espírito Santo em nossas vidas. Que Deus possa abençoar a sua vida todos os dias em nome de Jesus.